Ah, é verdade. Vamos rememorar essa carta do Lula, Léo? É muito interessante o que o Lula disse para você e como você reagiu à carta do Lula. Eu estou abrindo aqui, então, no Twitter do Leonardo Stoppa. Está aqui, ó. A carta do Lula está aqui, gente. Está aqui no Twitter, né? Querido Leonardo, estava fazendo 9 quilômetros de esteira quando comecei a assistir você e o Léo Stoppa discutindo política. Fiquei triste com o desânimo do Léo. Diga para ele que o papel de um comunicador da qualidade do Léo, você, Léo, é não passar desânimo para os outros, mas se animar a sociedade. Né? Não passar tristeza, mas alegria. Estamos juntos, lutar sempre. Né? E ele fala aqui também, ó, diga ao Léo que para um jovem da qualidade dele, a maior luta que ele perderá é a luta que ele não lutar. E o Léo retuitou. O Léo veio aqui para dizer assim, ó, depois desse puxão de orelha vindo diretamente do Lula, prometo que vou manter o pessimismo distante. Isso sim é uma lição de comunicação, de vida e de superação, Léo. Maravilhosa a sua resposta também, Léo. Parabéns. Mas, Léo, o Lula, ele tem uma capacidade de comunicação que talvez a gente não consiga encontrar numa outra pessoa viva, né? Num outro ser humano. A gente precisa admitir isso. Né? Podemos admitir, sim, que algumas pessoas não gostam do Lula, mas temos que admitir que o Lula, ele é fantástico. Até quem não gosta dele tem que admitir essa capacidade extrema de comunicação dele. E é somente uma pessoa que tem, primeiro, a capacidade de comunicação do Lula e, segundo, a perseverança do Lula, porque o Lula passou fome, né, Léo? É uma realidade bem diferente. E o Lula, ele já falou várias vezes, ele foi derrotado em várias eleições, e ele não foi derrotado de uma forma honesta, ele foi derrotado por causa de manipulação da Rede Globo, por causa de várias falcatruas. Então, o que a gente está vivendo hoje, o que eu estou vivendo nesse momento, que é uma percepção de que estão armando, de que estão fazendo falcatruas, de que estão trapaceando, é uma coisa que o Lula viveu a vida inteira. Então, ele tem uma super, digamos que, uma super preparação para isso, e o que faz o Lula ser gigante é exatamente isso. O Lula, ele é preparado para isso, ele sabe lidar com isso. Eu vi que mensagem fantástica, né? Olha, dentro da mensagem do Lula você tem condições de fazer aí um livro de milhares de páginas, porque o Lula, ele já começa fazendo chacota com os bobos que acham que vão fazer onda com a cara dele, com a questão dele ter aquele problema de um dedo faltando, que ele já começa falando que são 9 quilômetros de esteira, ou seja, só aí ele já começa estapeando a cara de todo o bobo que acha que tá humilhando o Lula, chamando de nine, 9 dedos. Não, ele faz questão de deixar bem claro que ele não tá nem aí para isso, ele tá muito acima disso. Então só aí ele já começa a se colocar como intocável. E deixa claro que não é uma prisão que vai derrubá-lo. Aí a gente pensa, olha, se o Lula tá preso e uma prisão não conseguiu derrubar o Lula, será que eu posso ficar revoltado com uma espetadinha, às vezes, que é uma pequena derrota dentro de uma guerra gigante que começou a ser travada há muito tempo atrás pelo próprio Lula? E quando a gente tem uma mensagem dessa, Léo, a gente tem uma emoção muito grande, né? Porque quando a gente pensa nessa guerra, a gente pensa no Lula como sendo o general que está lá no topo da pirâmide da estratégia, e precisamos admitir que nós estamos aqui embaixo como soldados. Acima da gente tem muitas pessoas, e quando o general lá do topo ele dá um toque diretamente para o soldado tem que levantar a mão para cima e falar assim, não, essa é a instrução que vai obviamente guiar o resto da minha vida, porque se veio diretamente de lá é porque ele teve a atenção de observar o meu comportamento e passar diretrizes de onde eu posso melhorar. Eu não tenho dúvidas nenhuma de que essas diretrizes são as mais fantásticas que podem aparecer. E eu tenho essa carta, Léo, manuscrita, né? Está comigo para te entregar. Quero que você, se você puder, vou te sugerir, evidentemente, se você puder emoldurar e colocar numa parede, realmente isso aí foi uma mensagem muito importante de carinho que ele mandou para você. E lá em Curitiba, onde a gente fez o nosso encontro nesse fim de semana, as pessoas te elogiaram muito, né? E defenderam muito também, na verdade, entenderam, né, o que você expressou na quinta-feira passada, quando a gente fez o programa, mas também ficaram muito felizes com a mensagem que o Lula mandou para você diretamente, Léo. Foi fantástico o encontro em Curitiba. É muito bom sentir a energia lá da Vigília Lula Livre. Né? Queria dizer que todas as pessoas podem apoiar a Vigília, inclusive fazendo doações de alimentos, etc. e tal. Queria dizer, até recomendar, se você tiver a oportunidade de ir à Vigília, vale muito a pena. E eu estou com a carta para te entregar aqui, Léo. Eu agradeço muito, né? Agradeço o Lula, agradeço, obviamente,
você por ter me colocado nessa guerra, porque não tem nada mais... eu posso dizer que não existe nada mais gratificante do que você chegar no final do dia, quando você vai dormir, você pensa, olha, eu posso até ter sido derrotado nessa batalha, mas eu estou do lado certo de uma guerra, que é uma guerra que eu nem diria que é uma guerra por Lula, eu diria que é uma guerra pelos mais humildes, é uma guerra pelo futuro dos nossos familiares, né? Eu estava brincando com a Jennifer, se eu fosse fazer uma carta de resposta para o Lula, eu falaria, né, porque eu tenho um defeito, Léo, que esse defeito é um defeito seríssimo, né, que é aquele defeito de falar e não ter papas na língua e falar mesmo. Aí eu falaria, olha Lula, eu vou te falar uma coisa, eu tô querendo que você saia daí, claro, eu sei que sua situação tá muito ruim aí, preso e tal, mas eu quero que você saia daí, é por minha causa, é por causa do meu povo, porque enquanto você tá aí dentro, a gente tá se ferrando aqui fora. Né? Então eu vejo que é realmente isso, a gente está lutando, a gente coloca a bandeira Lula livre porque não existe possibilidade de um país do tamanho do Brasil ele seguir sem um líder que tenha a credibilidade da maioria do povo. E enquanto o Lula está lá dentro, o Lula está fazendo falta aqui fora. E é triste a gente imaginar que a gente quer tirar ele da cadeia para botar ele para trabalhar, mas é essa a realidade. A gente precisa do Lula aqui fora. Isso é uma questão de necessidade nossa. Quem não quer dar o braço a torcer está perdendo por isso. Léo, se eu fizer, não, faça. Eu acho que você deve fazer, sim. A carta ao Lula é muito importante. A Isa está dizendo aqui algo importante, viu, Léo? O Lula escreveu para você, mas escreveu para muita gente. O puxão de orelha do Lula serviu para muita gente, diz ela. A Silvia manda um grande superchat aqui, agradeço muito a Silvia. Ô, Léo, deixa eu só te lembrar de pegar seu microfone, tá muito baixinho. Não, pois é, mas é que o microfone não está aqui, Léo. O microfone foi para Curitiba, voltou, não foi montado, não está aqui comigo agora. Eu sei que o seu som vai estar mais alto do que o meu, mas enfim, peço desculpas, mas está no volume máximo aqui, está sendo captado pelo áudio do computador. O Esdras está perguntando cadê o corpo do Queiroz, né? E a Silvia mandando superchat. Léo, hoje o Brasil descobriu que é governado por um monstro. Bolsonaro se mostrou uma figura monstruosa, que se vangloria de um assassinato cometido pela ditadura militar, diz que sabe como o assassinado morreu, ou seja, ele praticamente se declara cúmplice de um assassinato, ou pelo menos diz que tem informações que ele não revelou à sociedade. Isso gerou uma onda de indignação generalizada, né? Tem políticos do PT, mas também do PSDB, do PMDB, do PSOL, da Rede, de todos os partidos políticos defendendo ou a interdição ou o impedimento do Bolsonaro. O Bolsonaro foi tão monstruoso, mas tão monstruoso, que acabou de criar as condições políticas para a sua queda, Léo. Léo, eu preciso admitir, sim, o Bolsonaro criou condições para a sua queda sob o aspecto lógico, sobre o aspecto político, mas nós precisamos fazer uma análise que eu chamo a atenção há um certo tempo, Léo. Eu chamo a atenção a um problema que não está necessariamente no Bolsonaro, um problema que está na nossa sociedade. Quando a gente observa a reação do povo a essas manifestações esdrúxulas do Bolsonaro, que são manifestações também semelhantes ao do Trump, ou seja, quando a gente observa o que o Trump faz e o que o Bolsonaro faz, a pergunta que a gente se faz é como que essas pessoas continuam na presidência da República? E uma resposta que a gente precisa ter para a gente entender o que está acontecendo por causa disso. É muito triste imaginar que o Bolsonaro e o Trump, eles estão na presidência por causa disso. É isso que está mantendo o Bolsonaro como presidente. Por quê? Isso é um comportamento, Léo, que assusta quem tem bom senso. Esse comportamento assusta as pessoas que realmente têm uma noção do que isso significa. Mas eu posso te dizer que a construção que aconteceu, a construção Steve Bannon que aconteceu dentro da Inglaterra, por exemplo, para a aprovação do Brexit, a construção Steve Bannon que aconteceu dentro dos Estados Unidos e agora dentro do Brasil, ela criou um público que quer ver o pão e circo comendo desembolado. Olha, se alguém tiver qualquer dúvida a respeito do que é o ser humano, a gente precisa lembrar que o ser humano é isso há muito tempo, né? Um dos episódios semelhantes ao que a gente está vendo hoje, mas contextualiza muito bem o sucesso do Bolsonaro, o sucesso do Trump, é exatamente o Coliseu Romano. Ele foi criado
no momento em que a política de Roma estava passando por dificuldades e o governante de Roma começou a colocar pessoas para serem devoradas por leões, gladiadores para lutarem até a morte. Isso porque o povo de Roma, para se acalmar, ele queria ver sangue, ele queria ver morte. Nós estamos lidando hoje com o mesmo tipo de gente que tinha em Roma naquela época, seres humanos. E nós precisamos admitir que dentro de todo ser humano tem esse espírito animal, que não tem nada a ver com o espírito animal de Keynes, é um espírito destrutivo que tem prazer nesse tipo de coisa. É um espírito que gosta desse comportamento esdrúxulo. E esse espírito cresceu demais, Léo. Esse espírito que deu sucesso, por exemplo, para um Danilo Gentili, é esse espírito esdrúxulo que deu sucesso para um Ratinho, essa coisa de humilhar os outros, essa coisa de fazer os outros se sentirem mal, essa coisa de ter prazer com a desgraça alheia. E hoje, Trump e Bolsonaro representam, para aqueles que não têm a potência suficiente para fazerem os outros sofrerem, representa para essas pessoas uma oportunidade de conseguir promover o sofrimento. É como se fosse um braço forte disponível para oprimir o próximo. E os brasileiros, infelizmente, acabaram sendo conquistados por essa ideia de ter prazer com o sofrimento do outro. O que eu quero dizer com tudo isso não é somente que o Trump e o Bolsonaro são pessoas que estão lidando com eleitores e seguidores que foram completamente envenenados pelo mal. O que eu estou querendo dizer é que não adianta tentar abaixar a popularidade do Bolsonaro com esse tipo de crítica. E eu falo isso, eu falei durante todo o processo eleitoral, estamos agindo de forma errada. Falar que o cara é racista, nazista, sexista, gaysista, seja lá o que for, é só elogio, porque o público dele gosta disso. Eu entendo o que você está dizendo, Léo, que talvez isso não vai diminuir a popularidade dele entre os fanáticos, entre as pessoas que idolatram monstros, porque, infelizmente, na história da humanidade, muitas figuras apoiaram monstros. O Hitler teve apoio na Alemanha, o Mussolini teve apoio na Itália. Agora, a realidade é, o Bolsonaro cometeu mais um crime. Ele cometeu mais um crime de responsabilidade ao insultar o presidente da OAB, ao insultar a memória de um desaparecido político, né? Enfim, então com isso, abre-se aí o caminho para um pedido de impeachment, porque ele quebra o decoro do cargo. A presidência da República exige decoro. A Marina Silva diz que ele quebrou o decoro, diz que ele é uma figura repugnante, né? O João Dória também está dizendo que o Bolsonaro fez coisas inaceitáveis. O que eu quero dizer é o seguinte, estão sendo criadas as condições para o impeachment do Bolsonaro. O Paulo Pimenta, líder do PT, defendeu o impeachment do Bolsonaro. Está se formando uma frente suprapartidária. Eu acabei de falar com o Vadir Damu sobre isso. Ou seja, é agora, Léo. É agora. Agora é a hora do fora Bolsonaro, porque o Brasil precisa ser libertado do seu Hitler. O fato de Hitler ter apoiadores, né, não significa que ele não deva ser afastado. Nada é pior para o Brasil do que ter um Hitler na presidência. Passo para você, Léo. Sim, e eu acho, você fala uma coisa muito interessante e o momento traz uma coisa muito interessante, que é a hora do vai ou racha, né? Porque se a gente lembra de momentos em que o nazismo quase foi freado. Né? Tiveram momentos, né? Teve até o atentado, entre aspas, eu não sei se seria atentado, seria um livramento, né? Porque depois do que o Hitler fez depois daquele suposto atentado, né? Tiveram vários movimentos de tentativa de frear o Hitler e esses movimentos não deram certo. Agora, eu vi manifestação até do João Dória, que é o escárnio do liberalismo, ou seja, o João Dória, que tem interesses econômicos no Bolsonaro, agora ele é contra o Bolsonaro porque fere a própria história familiar do João Dória, ou seja, o Bolsonaro fere a história do Brasil, o Bolsonaro fere a honra política brasileira. E quando a gente fala da honra política brasileira, isso envolve, lógico, políticos eleitos como políticos também que passam em concursos. Lógico que muitas pessoas que estão hoje no Poder Judiciário, no Ministério Público, são pessoas que vieram de histórias aí ligadas às repressões na ditadura militar. Agora, a gente precisa realmente focar nesse fora Bolsonaro e a gente precisa, Léo, de uma coisa que eu não consigo ver nesse elemento, que é um elemento de clamor público. Por que eu comecei falando sobre a qualidade do nosso público estar muito deteriorada nesse sentido de perceber isso como uma coisa ruim? O público que gosta do que o Bolsonaro está fazendo não vai entender essa atitude do Bolsonaro como sendo um crime de responsabilidade. Eu acho que isso é sim um pivô, isso é sim
um estopim, mas outros casos mais importantes precisam ser explorados. E eu falo que é muito importante a gente saber explorar os casos, Léo, porque veja bem, para a classe média, falar que o Bolsonaro é grotesco, escroto e fere a existência da honra brasileira, isso não interessa. A classe média só quer saber de privilégios. Então é preciso trabalhar a classe média mostrando como eles perdem privilégios. Para as instituições militares que apoiam o Bolsonaro, é preciso de uma comunicação muito inteligente para mostrar às instituições militares que ele não representa as instituições militares. E agora, para os ruralistas, para os grandes produtores, para os industriários, isso está muito fácil, porque ele tem destruído realmente negócios brasileiros e a indústria brasileira. A gente precisa, se é para derrubar o Bolsonaro, é preciso que essa união aconteça realmente e é preciso que uma comunicação seja uma comunicação inteligente e direcionada. É possível, claro que é possível. Deixa eu agradecer o Neto Oliveira aqui, Léo, porque senão passa batido. Ele manda aqui, um presidente tão patético, incompetente, racista, fascista, ele governa o Brasil como se fosse um brinquedo dele. Ele e seus ministros e filhos, patetas, ainda é um entreguista, vendendo a preço de banana nossas estatais. É possível esta união e ela é necessária. O Brasil precisa ser libertado do seu Hitler, né? O quanto antes, independente do que venha depois. Bozo foi longe demais, diz Zenaide. Ricardo Bol, interdição de Bozo já. Vou ler vários comentários aqui, Léo, e a gente já retoma. Júnior, Bozo é inominável. Guida, concordo e vejo o Bolsonaro dessa forma. Júnior, agradeço também. Sandrinha, imagem de uma revolta. Meu pai falava quando eu era criança e o vaso sanitário estava com cocô. O vaso está cheio de capitão. A farda é verde de lodo. Ele era funcionário público federal. Olha só. J. Salles, algumas constatações. Nenhum general foi hackeado. Moro está quieto demais. Bozo está surtando. Por quê? Sil, foda-se o Trump. Basta desse tóxico. Teca Busman, novas eleições. Brasil justo, pacífico, fraterno. Adam Sil, Léo ao quadrado. Futuramente será uma dupla no Congresso lutando por nós e pela recuperação da nossa soberania. O Léo, com certeza. Esdras, cadê o corpo do Queiroz? Silvia participando aqui também. Ô, Léo, né? Então vamos retomar o nosso debate aqui, nosso papo sobre política. O que acontece? Bolsonaro se mostra o monstro que é, efetivamente, sempre foi um monstro, é um monstro há 30 anos e se tornou presidente graças a uma conjunção de fatores. Um dos fatores que torna o Bolsonaro presidente é o seguinte, a fraude eleitoral de 2018. É tanta notícia, Léo, que a gente acaba até saindo da notícia da manhã. Na manhã, soube-se que o Palocci fez uma delação fajuta, o Moro achava a delação sem pé nem cabeça, fajuta, mas mesmo assim o Moro pega a delação e vaza a 6 dias da eleição. Há 6 dias da eleição, essa delação do Palocci foi vazada para produzir um resultado eleitoral, ou seja, o estelionato eleitoral, roubar a presidência da República, assaltar a democracia, assaltar a soberania popular. Moro frauda as eleições de 2018 no momento em que ele negociava com o Bolsonaro o seu cargo de ministro da Justiça. Pergunta número 1, é corrupção? Você cometeu estelionato eleitoral? Pergunta número 2, deve-se lutar pela anulação dessa eleição fraudada pelo Moro, Léo? Olha, Léo, eu não vou falar que é corrupção, porque esse crime é muito maior do que corrupção, né? Existem, lógico, a progressão dos crimes. Você não pode pegar uma pessoa que atirou na outra para matar e matou, e você não pode acusar essa pessoa de lesão corporal, não. Ela matou. O que o Moro fez foi um crime muito maior que corrupção. Corrupção é uma berruguinha, uma verruguinha, cada região fala de forma diferente, perto do que o Moro fez. Agora, essa questão da anulação das eleições, ela é um efeito exatamente de um trabalho conjunto que a esquerda precisa fazer, que é demonstrar para a sociedade que o Moro destruiu a economia brasileira para que o STF tenha coragem realmente de declarar o Moro suspeito. Se o Moro for declarado suspeito, automaticamente as eleições já estão anuladas, estão anuladas de fato. O que a gente vai precisar é bater em cima para que a anulação aconteça de direito. Nós temos entraves, Léo. O maior entrave para a anulação das eleições é a reforma da Previdência e a venda do resto das estatais. Podemos dizer que o que segura o Bolsonaro, o que segura o processo eleitoral de 2018 e o que impede o STF realmente de julgar os processos, porque eles ficam dando barrigada, obviamente são os interesses daqueles que
financiaram tudo isso que aconteceu, que são os bancos. Se a gente tiver um movimento público de forma que realmente as pessoas entendam o que está acontecendo e o número de pessoas cientes da fraude eleitoral vá crescendo, a gente consegue sim uma coragem no STF para julgar a suspeição do Moro. O julgamento da suspeição do Moro é automaticamente dizer que as eleições foram fraudadas. E eu chamo a atenção da importância disso, né? Se a gente trabalha com foco na suspeição do Moro, o resto vem. Se a gente trabalha com foco na suspeição do Moro, Lula livre é imediato e automaticamente as eleições já vão ser percebidas como fraudadas. E automaticamente, depois das eleições percebidas como fraudadas, as coisas começam a acontecer. Então, o que a gente precisa nesse momento é união e foco. União e foco. Olha, precisamos trabalhar a orientação da sociedade brasileira sobre o que o Sérgio Moro fez com a economia. Por quê, Léo? São dois públicos completamente diferentes. O público que gosta do ex-presidente Lula, ele obviamente se revolta com o que o Moro fez contra o ex-presidente Lula, mas vamos voltar no início da live. Nós temos hoje, infelizmente, um número de pessoas que são pessoas que querem ver a cobra fumando, querem ver as coisas dando errado, querem ter prazer em vendo a desgraça alheia. Léo, são pessoas invejosas que tentaram durante toda a vida, não conseguiram, empresários frustrados, pessoas que sempre tentaram concursos públicos e agora estão tentando acabar com os empregos públicos porque eles não foram bem-sucedidos, pessoas que tentaram passar em vestibular federal e não conseguiram, hoje eles querem descontar a frustração exatamente nisso. Então podemos dizer que o Bolsonaro, ele é a oportunidade de potencialização da frustração. O cara não conseguiu, agora ele vai conseguir se vingar daquele que conseguiu. Seja passar no vestibular, seja um concurso público, seja lá o que for, o cara não conseguiu, aí ele não é um empresário bem-sucedido, agora ele quer descontar em cima dos bem-sucedidos. É a potencialização da inveja. Só que mesmo esses invejosos, quando eles perceberem que eles estão perdendo com o governo Bolsonaro, eles vão pensar de outra forma, o que significa que não adianta mostrar para os invejosos a injustiça. A injustiça é exatamente o produto que eles esperam do governo Bolsonaro, a oportunidade de se vingar daqueles que tiveram sucesso. O que a gente precisa fazer nesse momento? Orientar essas pessoas. Olha, muito do que está acontecendo hoje foi programado lá de fora. E já as pessoas que são Lula livre, elas já são Lula livre. Obviamente, para essas pessoas, a gente pode focar em coisas como, por exemplo, a delação do Palocci, tudo bem, faz sentido, mas a gente tem que ter um discurso diferente para aqueles que jamais apoiarão o ex-presidente Lula. São pessoas que vieram de voto no Serra, voto no Aécio, voto no Bolsonaro, fora Dilma, Temer e Cunha, nós chamamos. Essas pessoas que têm esse histórico, elas não vão mudar, mas elas podem ser contra o Bolsonaro. A gente já consegue ver o Dória contra o Bolsonaro, ou seja, é possível levar as pessoas, é possível levar todo o Brasil para longe do apoio ao Bolsonaro e ao Sérgio Moro. Apesar de que a gente precisa admitir que não é possível levar 100% das pessoas para o apoio ao ex-presidente Lula. Então, inteligência de comunicação é muito importante nesse momento. É exatamente estratificar a sociedade brasileira e ter a inteligência de produzir uma comunicação diferente para cada extrato. Aí a gente consegue derrubar esse golpe. Vamos lá, tem muita coisa aqui surgindo, vamos lá, tem muitos comentários, a gente vai retomar o fio da meada depois. Marisa, achava que Bolsonaro fazia as coisas para lacrar, para fazer cortina de fumaça, mas não, ele tem transtorno de personalidade antissocial, caso médico. Sim, o Glenn Greenwald acaba de dizer, em inglês, escreveu para o mundo inteiro, que o Brasil é governado por um sociopata. Adancil, Bozo e Moro devem ser presos imediatamente, mandados para a prisão do Pará, onde houve a chacina de presos nessa semana, para o bem do Brasil. Houve uma chacina lá hoje, né? 52 mortos e não se vê nenhuma declaração do Bolsonaro condenando a chacina dos mortos. É inacreditável, inacreditável. Alisson Santos, posso estar errado, deixemos Bolsonaro acabar totalmente com seus apoiadores. Mourão não. Novas eleições sim. Bozo tem que sair totalmente desmoralizado para não dar margem para ele retornar. O problema, Alisson, de deixar o Bolsonaro sair é que o Bolsonaro quer implantar a ditadura fascista no Brasil. O Bolsonaro sinalizou que ele quer prender o Glenn Greenwald, jornalista americano. O Bolsonaro atacou o presidente da OAB. O Bolsonaro destrói o Brasil por dentro. O Bolsonaro governa para atender os interesses dos Estados Unidos. Então ele ataca a economia brasileira. Então ele é muito, muito grave, né? A permanência dele é insustentável para o trabalhador brasileiro. Dora Cruz, tem horas que penso que Bolsonaro está dando motivos para o impeachment, que remete à ideia de golpe, porque prefere isso
à desmoralização espontânea da sua imagem. Independente do que seja, ele tem que sair, Dória. É inaceitável que o Brasil tenha uma figura tão repugnante na presidência da República. Sil Lopes, pessoal, a elite que se dane, o povo está na lama com ou sem elite, investidores no país tem muitos. Veja o povo venezuelano que não se abaixa, né? Cláudio, a maioria não sabe nada do que está acontecendo, né? TV de tubo dizendo, a cadela do fascismo está sempre no cio. A Cláudia fala, impeachment ou interdição? Que diferença? Vamos falar sobre isso, Léo. O Lair mandando um superchat, e aqui a gente volta ao nosso debate, não sem antes agradecer Tracy Gomes, que se torna membro do canal. Léo, impeachment ou interdição do Bolsonaro? Qual que é o caminho mais viável nesse momento? Porque o Reale Júnior, o jurista do PSDB, o mesmo lá das pedaladas, hoje está defendendo a interdição do Bolsonaro. Ele fala que já não é mais caso de impeachment. O impeachment demora, aquele processo que passa pelo Congresso. Ele já está defendendo a interdição por incapacidade. Fala, Léo. Áudio, Léo. Eu não conheço qual que seria o caminho de interdição de um presidente da República, porque nós vivemos hoje, obviamente, um momento de exceção dentro do Brasil. Eu não estou aqui tentando contestar o filho do Miguel Reale. É muito importante falar que ele é filho do Miguel Reale, porque ele estragou completamente a biografia do seu pai no momento que ele participou de um golpe de Estado, né? Então, para não chamá-lo de Miguel Reale, vamos dizer simplesmente o filho do Miguel Reale, ele chama essa possibilidade de interdição. Eu não vou contestar o conhecimento jurídico dele, mas como o presidente da República, a menos que em um golpe de Estado, que é o que a gente vive hoje, ele vem do voto soberano do povo, eu não conheço uma forma diferente do presidente sair do cargo de presidente da República do que aquele conectado à vontade do povo, ainda que indireta, que é o Congresso Nacional. Eu não conheço. Mas eu fico imaginando, você tem um doido de pedra na presidência da República, né? Você tem um Nero governando. Será que Roma interditaria o Nero? É uma pergunta básica, porque hoje nós temos uma situação exatamente igual. Quando essa pessoa que eu esqueci o nome falou que o Bolsonaro pode estar criando situações bizarras exatamente para ser afastado, a gente pensa, pode ser. O Bolsonaro pode estar botando fogo dentro do Brasil para culpar os comunistas e ser afastado e falar, eu poderia ter feito melhor, mas fizeram um golpe contra mim. Pode ser que seja isso, não sei, mas pode ser que seja. Mas tá mais para a estratégia Steve Bannon, que é essa estratégia de manter os... Porque é o seguinte, pessoal, olha, as pessoas que têm uma orientação política, uma capacidade intelectual mais elevada, essas pessoas não se envolvem em brigas, não se envolvem em quebra-quebra, não se envolvem em tumultos. Então, qual que é a estratégia do Bannon? Conquistar os mais engajados, os mais ignorantes, os mais perigosos. E é isso, é com eles que o Bolsonaro está comunicando, está mantendo essas pessoas sempre com o ódio ativo, essas pessoas sempre preparadas para brigar, preparadas para ameaçar ministros, ameaçar juízes, ameaçar políticos e preparados para se engajarem nas redes sociais. Essas frases do Bolsonaro, elas conseguem manter o pessoal sempre no pique. Aquela frase, quando a gente assiste filme, né, o filme do Bop, por exemplo, que o cara tá na academia treinando e o colega dele dá um tapa na cara, pá, né, pro cara sobe aquela adrenalina, o cara volta a fazer alguma coisa. Eu acho que isso é essa injeção de adrenalina que o Bolsonaro tá dando nos seus seguidores para que eles continuem como massa de manobra eterna, sempre com aquela sensação de desespero, aquela sensação de alerta e trabalhando de graça para o Bolsonaro que está destruindo o Brasil. Agora, eu acho que nesse momento, o que tem que acontecer realmente é o início do processo de impeachment, mas será que o processo de impeachment aconteceria no meio dessa reforma da Previdência? Tudo bem, é competência exclusiva do Congresso, uma emenda constitucional. O próprio Rodrigo Maia já falou que se a Previdência passar é um mérito do Congresso, não tem nada a ver com o governo. Isso foi, sim, uma espécie aí de aviso para qualquer processo de impeachment, que se tiver que acontecer, que aconteça, mas eu não sei se o poder financeiro, que no final das contas é quem manda no Congresso e quem manda na presidência e até nos juízes e ministros, eu não sei se o poder financeiro teria coragem de apostar nessa possibilidade nesse momento. Um processo de impeachment no meio do andamento da reforma da Previdência. Mas a gente tem alguns indicativos que sim. A manifestação do Dória, a manifestação do filho do Miguel Reale, são manifestações importantíssimas que mostram que, olha, se o Dória se manifestou
contra o Bolsonaro, significa que o poder financeiro está abrindo mão do Bolsonaro. Da mesma forma, se o filho do Miguel Reale se manifestou, né, estou falando aí de personalidades do PSDB, se manifestaram contra o Bolsonaro e inclusive apontando para o afastamento do Bolsonaro, significa que já existe um certo alinhamento do poder financeiro, já existe uma certa permissão dos banqueiros para que se possa tirar o Bolsonaro nesse momento. E uma coisa que você falou, Léo, que conecta-se a uma pergunta, né, um posicionamento de uma pessoa que é contra a entrada do Mourão, não dá mais. A gente precisa admitir, eu sou um que defendi desde o início do governo Bolsonaro a estadia do governo Bolsonaro para essa finalidade de reeducar o povo brasileiro. Olha, através da fome, o eleitor do Bolsonaro vai entender que ele foi feito de bobo, que não está dando certo. O que eu tenho percebido é que esse eleitor do Bolsonaro ele está sendo conduzido a um fanatismo tão grande que ele não está sendo reeducado. O mais fanático, ele está se tornando agressivo, perigoso, e aí estão indo as estatais, está indo a paz brasileira, a sociedade está se tornando cada vez mais hostil e agressiva, e a nossa indústria está cada vez mais deteriorada, está cada vez mais sem chance de recuperar o crescimento. Então, realmente, não tem mais como a gente segurar essa onda. Eu acho que se existe vida inteligente dentro do Brasil, ela tem que trabalhar para destruir o Bolsonaro, sim, para tirar ele de lá. Eu não escondo de ninguém, Léo. A minha posição sempre foi muito clara. Nada é pior do que Bolsonaro. Não se brinca com o Hitler no poder. Ah, o Mourão é pior? Então vamos esperar o Mourão assumir. Se ele for pior, se ele for um Hitler, que se lute para tirar o Hitler 2, né? Mas o Brasil não pode brincar de ter, durante 4 anos, um Hitler exercendo a presidência da República, insultando, ofendendo, agredindo e destruindo a economia brasileira. Léo, deixa eu passar por uns comentários. Já te devolvo aqui, ó. TV de Tubo, tática dividir para conquistar. Teca, novas eleições, Brasil justo, Lula livre, abraço, companheiros e irmãos, união virtual com uma grande identidade verde e amarela nas fotos de perfil, retomada de nossa bandeira. Lita, amanhã 6h30, ato em defesa do Glenn, na ABI, Associação Brasileira de Imprensa. Eugênio participando aqui, obrigado. Marisa Gomes, achava, isso eu já tinha lido, né? Achava que Bolsonaro fazia para lacrar, mas não, ele é um caso de doença, né? Antissocial, psicopata. Cláudia, o pior de ter um facínora como presidente é saber que tem muitos brasileiros que apoiam. Reale Júnior poderia chamar a dona doida Janaína e fazer um pedido de impeachment ou interdição. Qualquer atitude para reparar o que fizeram. Pois é, o Reale, filho do Reale, como você falou, né, Léo? Ele tem uma participação nesse processo. Por que ele não apresenta um pedido de interdição? Por que ele não tenta limpar, né, a sujeira que fez no Brasil, Léo? Devolvo para você. Pois é, Léo, como nós da esquerda somos realmente a favor de reconquistar os brasileiros perdidos no lugar de jogá-los fora, né? Isso é até a diferença que existe entre o cristianismo e o satanismo aí do Silas Malafaia. Dentro do verdadeiro cristianismo, a função do cristão é tentar recuperar os cristãos perdidos. Então, para o cristianismo de verdade, de Jesus Cristo, todos seres humanos são potencialmente cristãos e alguns estão perdidos e devem ser recuperados. Para o malafaísmo, felicianismo, né, para essas igrejas aí que surgiram no Brasil para apresentar o satanismo escondido atrás de uma igreja que fala em nome de Deus, é o contrário. Se a pessoa não se adequar aos seus padrões, você tem que jogar fora, matar, fazer qualquer coisa, mas tem que eliminar. E como nós da esquerda temos essa visão de recuperar os seres humanos, eu acho que seria a melhor forma dele voltar a poder ser chamado pela esquerda de Miguel Reale Júnior e não do filho do Miguel Reale, do filho que deu errado do Miguel Reale. Porque é possível as pessoas imaginarem que estavam defendendo um posicionamento liberal, mas agora perceberem que estavam defendendo um golpe de Estado. A Janaína, por exemplo, ela pode dizer, olha, naquele momento eu não percebia o que estava acontecendo, né? O conhecimento da Janaína era um conhecimento voltado à área de direito, ela talvez percebeu ali essa oportunidade política, como realmente aproveitou, foi eleita. Seria a hora dessa Janaína agora tentar desfazer a grande merda que ela fez. Seria a hora do filho do Miguel Reale desfazer essa sujeira que ele fez, porque quem colocou o Bolsonaro lá foram eles. Quem acabou com a economia brasileira foram eles. Quem acabou com a nossa indústria, com a nossa estabilidade e o mais importante que tudo isso que eu falei até agora, a paz do nosso povo. Quem polarizou o Brasil entre dois diferentes Brasis que brigam entre si foram eles. E eles tinham que se esforçar para resolver esse problema. Mas será que vão, Léo? Será que vão dar o braço a torcer? Será que vão, Léo? Não sei, mas realmente alguma coisa precisa ser feita urgentemente, né? Seja pela Janaína,
seja pelo PT, pelo PSOL, pelo PSDB, qualquer partido. O que não pode é o Brasil sendo governado pelo seu facínora Jair Bolsonaro, que demonstrou isso, né? Isso aí já não é mais uma questão de adjetivar, é um consenso entre as pessoas que têm um mínimo de civilização, de civilidade, que o Brasil hoje é governado por um monstro, Léo. Eu vou ler aqui alguns comentários para a gente continuar. Antes, vamos lá, ó. Impedimento já, urgente, diz o Edilberto Pires. Gláucia Barros, os comentários do Estopa são sempre muito coerentes. Marisa Gomes, tem que tirar o Bolsonaro na base da camisa de força. Interdição direto para o hospício. Ele é um perigo para a sociedade. Léo, além dessa declaração hoje sobre o Fernando Santa Cruz, que foi a coisa mais indigna que qualquer político brasileiro já fez em todos os tempos, né? Ele também fez outra coisa hoje muito absurda. Ele negou o assassinato de um cacique, né, de uma tribo, lá no estado do Amapá. Todo mundo sabe que o cacique foi assassinado por garimpeiros. O Brasil acaba de ser condenado pela Organização das Nações Unidas. Eu vou compartilhar a tela aqui com o pessoal para que as pessoas saibam a gravidade, Léo, do que está acontecendo no Brasil nesse momento. Está aqui, ó. ONU condena governo brasileiro pelo assassinato de líder indígena. Em comunicado, a alta comissária para direitos humanos da ONU, ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, disse que a morte do indígena é um sintoma perturbador do crescente problema da invasão de terras indígenas por mineiros, madeireiros e fazendeiros no Brasil, né? Então, Léo, o Brasil condenado pela ONU e o Bolsonaro incentivando. Na verdade, quando ele diz que não houve assassinato, quando ele nega uma realidade, ele estimula que mais garimpeiros, né, cometam assassinatos, como que aconteceu agora, dias atrás. Pois é, Léo, isso é muito perigoso porque essa técnica de negar a parte suja do governo é uma técnica muito comum no liberalismo e nos países subdesenvolvidos ela acaba acontecendo. Por quê? O presidente nega e toda a estrutura de comunicação que conversa com a maioria do povo está alinhada com o presidente por questões financeiras e essa estrutura de comunicação esconde. Então, ainda que a gente tenha advertências da ONU, condenações da ONU, o país é uma colônia, ele não se importa com sanções da ONU porque a intenção do Brasil é vender só para os Estados Unidos. E as coisas vão se multiplicando, realmente, como você falou. Aí os garimpeiros, né, essas pessoas aí que têm interesses em tomar essas terras que estão hoje com os índios, eles vão intensificando a matança. E lembrando, nós estamos hoje puxando uma história antiga dos Estados Unidos e dentro daquela história quem matava índio era condecorado. Será que é isso que vai acontecer agora nos próximos meses, nesse Brasil estranho que a gente está criando? As pessoas agora vão começar a matar índio e exibir a cabeça do índio como sendo uma espécie de troféu, né? Muito estranho porque até pouco tempo atrás, essa prática de matar animais e exibir os animais mortos já estava ficando uma coisa horrível. Imaginar que a gente está voltando no tempo e agora matar índios começa a se tornar uma coisa, né, digamos que merecedora aí de qualquer tipo de prêmio por parte daqueles que apoiam o Bolsonaro, é uma coisa muito estranha. Léo, o Brasil precisando ser salvo urgentemente. Olha, essa notícia aqui também é muito grave. Jamil Chad, se Greenwald for preso, a imprensa estará sob ataque, diz relator da ONU. Então a ONU ataca, né, na verdade, condena o Brasil por não condenar a morte de um índio, né, de um cacique, de uma liderança de uma tribo indígena, e esse personagem, que é o David Kay, está dizendo também que o Brasil pode se tornar um país sem liberdade de expressão, porque o Bolsonaro também disse que o Glenn cometeu um crime. Né? O Bolsonaro, que já cometeu dezenas de crimes de responsabilidade desde que tomou posse, e a imprensa veio passando pano, ele agora está acusando o Glenn, e a ONU diz, olha, se o Glenn for preso, é o Brasil que não terá mais liberdade de expressão. Volto ao tema da nossa conversa, Léo. O Bolsonaro está tentando implantar ditadura fascista no Brasil. Haverá reação, né, enquanto ainda há tempo para isso, ou o Brasil vai sucumbir à ditadura fascista planejada pelo Jair Bolsonaro? Olha, eu acredito que haverá reação, porque agora já está muito clara a intenção do Bolsonaro. Só que uma coisa que eu chamo a atenção é da importância de se desenvolver uma comunicação voltada àqueles que protegem o Bolsonaro. Porque eu volto a dizer, pessoas nas polícias, pessoas nas forças armadas, pessoas nas forças de segurança,
acabam sendo iludidas de que o governo Bolsonaro as representa de alguma forma. E o governo Bolsonaro, ele está aos poucos aniquilando a arrecadação de impostos no Brasil, está aniquilando tá aniquilando o governo federal, vamos pensar dessa forma. E se as pessoas simplesmente percebessem o que elas compravam em 2014 e comparassem com o que o salário compra agora, eles perceberiam que essas políticas do Bolsonaro não estão beneficiando sequer os trabalhadores das forças de segurança. Então é preciso ter uma comunicação voltada às forças de segurança para desestabilizar de vez esse apoio que o Bolsonaro acabou conseguindo, que é um apoio que acaba fazendo com que o Bolsonaro sobreviva mais. As pessoas ficam com medo, Léo. Os ministros do STF morrem de medo do Bolsonaro porque a ordem democrática, o Estado democrático de direito, a ordem constitucional depois de rompida, ela não tem um rumo certo. A gente não sabe quem realmente manda, quem realmente dá voz de prisão, quem realmente determina as coisas. Lembrando que no momento em que o Poder Judiciário, através do Favreto, deu um alvará de soltura para o ex-presidente Lula, o Poder Judiciário foi desobedecido pelo Poder Executivo, porque a Polícia Federal não obedeceu. Então, a gente tem demonstrações no Brasil em que as instituições estão completamente desalinhadas, por mais que se conteste a decisão do Poder Judiciário, por mais que se critique, por mais que se conteste, pode chamar de comunista, mas desobedecer jamais, não é prerrogativa do Poder Executivo desobedecer uma ordem do Poder Judiciário. Mas se aconteceu isso no governo Temer, imagina agora no governo Bolsonaro. O governo Temer era o embrião do que a gente está vivendo hoje. Então, sim, existe um medo muito grande do Poder Judiciário, que já percebeu que ele fez parte desse golpe, do grande acordo nacional, e ele foi reduzido. O Poder Judiciário só é Poder Judiciário quando a vítima do Poder Judiciário, eu nem digo o objeto de julgamento, eu digo a vítima, porque nesse momento a esquerda se tornou vítima do Poder Judiciário. Então, quando é contra a esquerda, o Poder Judiciário tem poder de decisão. Agora, quando é contra o eixo liberal, o Poder Judiciário não tem tido muito poder de decisão. Então, esse ponto precisa ser reequilibrado. Para reequilibrar isso, é importante que o Bolsonaro perca esse apoio direto que ele tem tido das forças de segurança, que esse apoio bota medo, inclusive, nos juízes. Fora o apoio do sistema financeiro, lembrando, né, Léo? A palestra do Deltan Dallagnol para a XP, clandestina reunião com banqueiros para tratar do resultado eleitoral, da fraude eleitoral. O mundo inteiro já sabe que Deltan planejou a prisão do Lula para que ele não disputasse a eleição, para que ele pudesse dar palestras aos ricos milionários que queriam acabar com a Previdência, porque o Deltan não precisa se preocupar com Previdência, porque ele ganha 400 mil por ano, ele tem essa meta, só com palestras. Ele tem um plano de Previdência XP, né, um plano top de Previdência, que são as palestras que ele faz para a XP. Danem-se os brasileiros que precisam de aposentadoria, isso não é problema do Deltan Dallagnol. A Cláudia Silva está dizendo aqui, Léo, olha, a psicopatia do Bolsonaro é sentir prazer em provocar dor e destruição. Ele é sádico, ele se diverte, ele curte fazer o mal. Inútil esperar outra coisa dele. Adancil, matem a maldita Rede Esgoto e suas comparsas. Os golpistas morrerão todos juntos. Sil, Reale Júnior tem a obrigação de tirar Bolsonaro e Moro pelos cabelos, né? Ou suma do Brasil, né? Mais ou menos isso. Léo, já é possível, então, chamar o Bolsonaro de psicopata, diante das declarações que ele tem feito, psicopata, sociopata, né? É uma personalidade que está naquela galeria onde figuram Hitler, Mussolini e figuras desse tipo? Olha, Léo, eu nem sei o que seria uma classificação interessante. Eu jamais colocaria o Bolsonaro do lado do Hitler ou do lado do Mussolini. Eu lembro que teve uma vez que eu falei isso aí, e o Alex e o Paulo Moreira Leite entraram em pânico, porque eu falei, olha, Bolsonaro é pior que o Hitler. Aí as pessoas, como assim o Bolsonaro é pior que o Hitler? Não, o Hitler ele realmente assustou muito as pessoas, ele conseguiu realizar feitos absurdos que o Bolsonaro não realiza porque ele não tem poder de fogo para fazer. Então o Bolsonaro ele é pior do que o Hitler, e principalmente pior do que o Hitler porque ele é contra a própria nação. O Hitler ele fez toda a estupidez que fez tentando colocar a Alemanha como um país hegemônico acima de todos os outros países. O Bolsonaro faz tudo o que está fazendo para conseguir se manter no poder, e o Bolsonaro é muito mais comparável
a esses governos, os governos que os Estados Unidos conseguem colocar nesses países orientais, produtores de petróleo, onde eles fazem intervenção, do que um Hitler ou um Mussolini. Então, colocar o Bolsonaro do lado do Hitler e do lado do Mussolini é tentar imaginar que o Bolsonaro é inteligente, que Hitler e Mussolini, apesar de terem usado a inteligência para o mal, eles eram muito inteligentes, muito estratégicos e realmente muito nacionalistas. O Bolsonaro não tem absolutamente nada de nacionalista. Então essa falta de nacionalismo, ela tira o Bolsonaro da condição de ficar do lado desses aí. Mas eu diria que o Bolsonaro ele pode ser colocado do lado de psicopatas que não conseguiram ter o mesmo nível de sucesso, mas psicopatas com esse nível de psicopatia relacionado a não gostar de um determinado tipo de ser humano, como o Jack Stripador, como por exemplo, o maníaco do parque. Esses maníacos que têm um foco em determinada parcela da sociedade, são vários estudos aí, cada estudo aponta uma teoria diferente para esses maníacos, mas o Bolsonaro parece que ele quer realmente realizar todas as suas frustrações, ele quer se vingar de todas as suas frustrações usando a presidência da República. Essa psicopatia é bem diferente, né? Apesar de que tem uma semelhançazinha com o caso do Hitler, sim, mas só na perseguição dos judeus. O Hitler queria uma Alemanha próspera, o Bolsonaro quer um Brasil colônia. O Bolsonaro ele precisa ser colocado, obviamente, do lado daqueles que traíram a própria pátria para serem os beneficiados por uma intervenção. O Bolsonaro é aquilo que o Bolsonaro sempre criticou, Léo. Aquela família que fica prosperando num país miserável. Aquela situação de ditadura em que todo o povo passa fome e só a família que está trabalhando como interventora dos Estados Unidos tem prosperidade. E ele tem criado uma situação de ditadura tão grande que para ele já é absolutamente normal considerar tudo que é patrimônio público como sendo patrimônio familiar dele. A forma que ele respondeu à questão do uso do helicóptero da FAB. Isso mostra que ele já não vê distinção entre o que é público e o que é pessoal dele e da família dele. Pois é, Léo. O Reale, a Janaína, a Rede Globo, os MPLs, os bolsominions colocaram um monstro no poder. Esse monstro está destruindo o Brasil e é preciso uma reação urgente. Agradeço ao Eugênio, a Fernanda e ao Givaldo pelos superchats aqui. Vou ler o comentário da Bibi na posta dizendo: não é hora da esquerda entrar com pedido de impeachment? Não existe a base no Congresso diante de tanto absurdo? Deputado Pimenta entrará com esse pedido? É hora. O Paulo Pimenta defendeu o impeachment, mas, a meu ver, o que está se tentando fazer é a construção de uma frente pluripartidária, com vários partidos e também entidades da sociedade civil, como a ABI, a Associação Brasileira de Imprensa, a Ordem dos Advogados do Brasil, né? O Conselho de Economia hoje disse que o Brasil é governado por um nazista, né? Então existe um consenso que vai se formando. Léo, e a Vander Lúcia está dizendo o seguinte, está me lembrando que hoje o Bolsonaro fez um corte de cabelo e fez uma live, ele corta o cabelo dele igual ao do Hitler, né? E de fato há essa diferença. O Hitler fez muito mal, mas ele pretendia um Reich de 1000 anos, né? Para que a Alemanha se tornasse uma superpotência. O Bolsonaro fala em Brasil acima de tudo, Brasil acima de todos, mas ele governa para os Estados Unidos. Tanto que declarou no fim de semana que vai entregar a Amazônia para exploração mineral dos Estados Unidos. Disse que, inclusive, o Eduardo Bolsonaro vai ser embaixador para trazer mineradoras americanas para ocupar terras indígenas, etc. e tal. Ou seja, ele é um funcionário do Trump, né? Então, ele é um Hitler, como você bem qualificou, que trabalha para uma outra nação. É talvez o pior ser humano que já tenha existido em solo brasileiro, Léo. Então, há essa diferenciação. O Marcelo Rubens Paiva também lembrou hoje que o Bolsonaro está cada vez mais parecido com Hitler, né? Agora, eu queria trazer uma outra declaração para a gente voltar à monstruosidade da figura que nos governa, quando ele fala que o Fernando Santa Cruz, assassinado pela ditadura militar, ele nega a história e ele lança fake news. Não, ele pode ter assassinado por companheiros de esquerda, ele pode ter sido vitimado pela própria esquerda. Além de insultar, ofender a memória, porque primeiro ele disse, eu sei o que aconteceu. Aí ele vê que ele cometeu um crime, e ele vem e diz, não, pode ter sido a esquerda que o matou. É crime atrás de crime, Léo. Esse cara talvez não possa permanecer mais uma semana no poder. É muito grave o que ele tem feito. Então vou devolver para você refletir, não só sobre o afastamento dele, mas sobre também, né, como a esquerda deve se comportar se a alternativa vier a ser o general Mourão.
Olha, Léo, eu sei que as pessoas se assustam quando eu falo isso, mas eu não tenho medo do Mourão. Eu não tenho medo do Mourão. Eu sei que o Mourão é um liberal, e como liberal, a gente não precisa esperar do Mourão uma administração progressista, o que significa que o estado de bem-estar social pode ser sacrificado pelo governo Mourão. A gente pode ter, obviamente, uma redução muito grande nos investimentos em saúde e educação, mas uma redução. O Bolsonaro excluiu, né? Praticamente excluiu. Manteve a folha de pagamento, porque a Constituição não dá para ele esse direito de fazer corte discricionário na folha de pagamento, mas ele excluiu os investimentos que não são relacionados à folha de pagamento. O Sistema Único de Saúde ele está praticamente aniquilado. Voltamos àquela situação em que é só mesmo a folha de pagamento e estamos numa situação bem difícil. A pergunta básica é, existe possibilidade de piorar? Que as pessoas ficam pensando, não, tinha que anular a chapa. Olha, gente, anular a chapa é um processo que só depende de nós. Nós precisamos trabalhar pela desalienação, e a partir da desalienação do povo que apoia o Bolsonaro, a gente pode esperar que ministros do STF tenham coragem realmente de votar pela anulação da chapa. Agora, nessa situação que a gente está vivendo hoje, que o Bolsonaro, eu imaginava que o Bolsonaro, ele ficaria o tempo todo dando tropeços, achando que entendia e percebendo que as coisas não eram tão fáceis assim. Não, o Bolsonaro está tomando atitudes que são atitudes irreversíveis. Atitudes irreversíveis a nível social, à medida que ele vai tornando a sociedade cada vez mais dividida, cada vez mais inimiga uma parte da outra. Atitudes irreversíveis a nível internacional, quando ele vai consolidando em vários países a ideia de que o Brasil não é um país com o qual você deva fazer negócio. Atitudes irreversíveis a nível climático, a nível ambiental, à medida que ele vai permitindo o extermínio de índios, à medida que ele vai permitindo a destruição da floresta e essas coisas. Então, como o Bolsonaro chegou num ponto que ele já está realmente insistindo em coisas que não voltam mais, ou tira ele agora ou o dano vai ser ainda maior. Então eu não tenho medo do Mourão. E até sobre a questão da irreversibilidade, eu te pergunto uma coisa, Léo. Se o Bolsonaro consumar a entrega da Amazônia para os Estados Unidos, será possível desentregar, chegar lá para o Trump no ano que vem, ou em 2022, 2023, falar o Trump devolve a Amazônia porque o Bolsonaro era um presidente ilegítimo, eleito a partir de um estelionato eleitoral cometido pelo Moro, a eleição no Brasil foi fraudada, então dá a Amazônia de volta porque o Bolsonaro não tinha poderes legais para dar para você a Amazônia. É possível desentregar? Olha, Léo, dificilmente um acordo feito com os Estados Unidos, que beneficia os Estados Unidos, vai ser revertido. A gente não precisa esperar que qualquer acordo com os Estados Unidos feito pelo Bolsonaro tenha aí essa reversão, isso não. Todos os acordos que são acordos discricionários apenas do presidente da República, porque a entrega da Amazônia, lógico, ela vai gerar muita discussão ainda, a gente precisa explorar isso a nível internacional para as pessoas entenderem que a entrega da Amazônia não significa entregar a Amazônia para os Estados Unidos para ser deles, não. Muito pelo contrário, ela continua sendo brasileira até porque a responsabilidade de destruição vai cair sobre nossas costas. Então, o bônus dos Estados Unidos, o ônus do povo brasileiro. É o povo brasileiro que vai receber internacionalmente esse título de ser o povo que está acabando com o pulmão do mundo. Então, tecnicamente falando, a gente precisa falar isso para todos e para o resto do mundo. Mas o que é entregue não tem volta. Até porque o que se entrega na Amazônia, as pessoas estão imaginando que não, é a floresta amazônica, né? É só verde. Não, tem uma biodiversidade lá que tem condições de criar, obviamente, patentes bilionárias, e o Brasil parou de investir em pesquisa, parou de investir em desenvolvimento, e agora vai abrir as portas da Amazônia, obviamente, para os Estados Unidos, para Israel, utilizarem o nosso patrimônio genético para produzir patentes. Não pode uma coisa dessa, uma coisa que não faz sentido algum. Mas se for entregue, como que a gente vai pegar e voltar atrás sobre o patrimônio genético que foi retirado da floresta amazônica e agora está à disposição dos Estados Unidos? Não tem jeito, não tem jeito. É igual uma receita de bolo, que é uma receita secreta. A partir do momento que as pessoas já perceberam aquela receita secreta, acabou. E outra coisa, se for para exploração mineral, pior ainda, porque a concessão, depois que a concessão é dada, a concessão só pode ser revogada se for por um erro necessariamente da concessionária. A gente não vai revogar a concessão da Vale, por exemplo, a não ser que a gente use como justificativa para revogação os extermínios que a Vale está causando com suas barragens. Mas não é simplesmente voltar atrás, não. O que
tá indo igual água de um rio. Você não vai conseguir correr atrás e recuperar. Léo, vamos trazer aqui os comentários. O Fábio Pinheiro mandando superchat, a Undina dizendo: a saída de Bolsonaro do governo não tem que ser na forma da camisa de força. Não gosto de identificá-lo com os sofredores do hospício. Os loucos são muito melhores do que ele. Tem que sair algemado, né? Tem um crime de traição nacional. Ele governa para um outro país, ele fala em entregar a Amazônia. É pelo menos um crime por dia, mas eu acho que ele está cometendo mais de 10 crimes por dia. Edilberto Pires pede as coordenadas na lei de um impedimento. O Brasil acaba de viver um processo de impeachment, nesse caso, ilegal, fraudado, que foi o da presidente Dilma Rousseff, né? Então, apresenta-se uma denúncia, o presidente da Câmara tem que aceitar, no caso, Rodrigo Maia, que é filho de um exilado, então deve ter ficado indignado com a declaração do Bolsonaro. Forma-se a comissão na Câmara, vota-se, depois vai para o Senado. Se a comissão do Senado aprova, o presidente sai, fica lá 180 dias até a votação definitiva no Senado, né? Mas também tem o processo de interdição, que é o outro caminho. Agora, Léo, é o seguinte, hoje aconteceu um outro fato muito grave. Na verdade, houve a notícia de um fato muito grave. Soube-se que o Glenn e o David Miranda, que é marido dele, tentaram um visto para os 2 filhos do casal, né? E o visto foi negado pelo consulado dos Estados Unidos, né? O Glenn denunciou nas redes sociais que Trump e Bolsonaro estão jogando juntos. Ou seja, o Trump pode estar... Se algumas pessoas diziam o seguinte, não, o Bolsonaro não vai prender o Glenn, porque o Glenn é americano, vai ser um escândalo nos Estados Unidos, mas e se o Trump tiver um acordo com o Bolsonaro? Você acha que entre a cabeça do Glenn e a Amazônia, o Trump fica com a Amazônia ou com o Glenn Greenwald? Para o governo dos Estados Unidos, Léo, um cidadão não tem valor nenhum. A gente tem essa ilusão, imaginando que eventualmente um cidadão americano seria protegido. Não, o cidadão americano não tem valor nenhum. O que é protegido é a honra dos Estados Unidos. Matou um cidadão americano, não, a vida daquele cara não tem valor nenhum. O que vale ali é só o que segue, cidadão americano. Então, porque matou um cidadão americano, os Estados Unidos vão usar isso como... Não é por causa daquela pessoa, é por causa da honra do Estado americano, para conseguirem, a partir disso, amedrontar outros que possam se levantar contra pessoas importantes do Estado americano. É lógico que o Glenn ele é contra os interesses dos Estados Unidos. O Glenn está trabalhando para tomar uma colônia dos Estados Unidos e reentregar para o seu povo. Então, o Glenn não vai ser protegido pelos Estados Unidos, assim como o Trump está mostrando de uma forma muito clara que a política vai estar contra ele. A gente sofre boicotes constantemente, a gente sabe disso, de instituições que às vezes têm um certo alinhamento político, um alinhamento ideológico, e elas ficam boicotando a gente. Então, o consulado americano está boicotando o Glenn porque o Glenn está tomando atitudes que são mais a favor do povo brasileiro do que a favor do povo americano. A diferença do Glenn para o Bolsonaro é que o Glenn está lutando contra seu próprio povo e ele está lutando a favor do povo brasileiro porque ele se identificou, foi recebido aqui, se sente brasileiro e ele está trabalhando com a verdade. Já o Bolsonaro, ele vai contra o próprio povo, a favor de um povo que jamais vai admiti-lo como americano, jamais vai recebê-lo como americano e está trabalhando com a mentira. Basicamente isso. Mas o Glenn, para os Estados Unidos, ele é uma pessoa que está lutando contra os interesses coloniais, os interesses imperialistas dos Estados Unidos. Léo, o Bolsonaro, inclusive, vai facilitar a deportação de brasileiros que vivem nos Estados Unidos. Tem mais essa. Ele também vai agravar a condição dos brasileiros que lá vivem. É outro tema para você Pri trouxe a informação aqui que os vistos foram liberados, Léo. Só para ler aqui, que passou rapidinho. Quais vistos que foram liberados, Léo? A Pri trouxe a informação, Léo, os vistos foram liberados. Então parece que nesse último momento agora, provavelmente porque os vistos não foram negados. O que estava acontecendo é que o Glenn tinha feito um pedido de urgência, né? E esse pedido de urgência, ele realmente pode ser dilatado e a urgência não ser atendida como urgência. E parece que agora realmente... Se foi isso, deve ter havido muita pressão dentro dos Estados Unidos e a própria fala do Glenn pressionando é importante. Os vistos dos filhos, né? O Roger dizendo, ouço vocês diariamente, inclusive na academia até correndo. Pergunta, será que o Mourão parou de falar, deixou de falar para dar corda para o verme se enforcar? Abraço, Roger lá de Porto Alegre. Eu vou te pedir para responder essa pergunta, mas deixa eu só fechar aqui a fila, Léo. Aqui, ó, o Adelmo.
O apresidentado parece mais com Idi Amin Dada, o Papa Doc, o Baby Doc, o líder do Kampucheia, Jason. Ele parece realmente um personagem de um filme de terror. Sil Lopes, não dá para esperar os doentes se curarem. Essa é a hora, sem medo de melhorar. Fábio Pinheiro mandando aqui um superchat. E aí, Léo, você acha que o Mourão tá caladão, tá na dele, porque deu corda para o verme se enforcar, como diz aqui o Roger? Olha, eu acho que o Mourão nesse momento, exatamente, olha, o Mourão, quando o Mourão estava corrigindo os erros do Bolsonaro, ele estava sendo criticado, mas estava de uma forma ou de outra ajudando o governo Bolsonaro, porque ele faz parte desse governo. E ele ainda era taxado como possível traidor, que estava tentando tomar o governo do Bolsonaro. Mas ele não precisava fazer nada, porque o Bolsonaro já faz tudo que é necessário para provar para todo mundo que ele não é capaz de governar o Brasil. Então, o Bolsonaro já é por si só a destruição do governo Bolsonaro. Então, o Mourão se manteve distante, se manteve sem criticar o Bolsonaro e agora está aí mais próximo da presidência da República do que antes, porque se realmente a gente tem o início de um movimento suprapartidário, pluripartidário, se a gente tem um movimento agora conjunto do Congresso, e imagino que esse movimento vai ser um movimento de vários partidos, a gente pode pegar o Congresso menos o PSL, né? Teremos ali o Congresso menos o PSL, talvez a única pessoa do Congresso que fique do lado do Bolsonaro, que não é do PSL, talvez seja a Tabata, porque ela está tendo uns transtornos estranhos ultimamente, mas contando com o PSL mais a Tabata, não dá para segurar o Bolsonaro no poder. Então, se a gente tem um movimento aí de união dos congressistas, o Mourão vai acabar entrando sem ter tido que necessariamente criticar o Bolsonaro mais. Tem muita gente no PSL que votaria pelo impeachment do Bolsonaro. Vou citar um exemplo, o Alexandre Frota, que falou que o Bolsonaro é a maior decepção da vida dele. Outro também, que não é deputado, mas falou também da decepção e da traição do Bolsonaro, foi o Bebiano. Disse que tinha intimidade até para sentar de cueca ao lado dele na cama, né? Falou isso. Eles eram íntimos a esse ponto, mas depois ele se disse traído, né? Acho que ele mandou alguma indireta, alguma insinuação. A Graça Leão está dizendo que o visto foi liberado, obrigado pela informação. A Suzana dizendo aqui, Léo, que sociopatia, né, psicopatia não é loucura, é transtorno de personalidade grave. Como estamos putos, vamos resumir. Ruindade, malignidade. Né? O Bolsonaro é ruindade e malignidade. Léo, até a Globo está perdendo a paciência com essa figura repugnante que governa o Brasil. O Carlos Alberto Sardenberg, âncora da rádio CBN, que é da Globo, disse que Bolsonaro age como uma figura grotesca, repulsiva. Você acha que há chance da Globo abandonar o Bolsonaro, que é consequência do discurso de ódio da Globo contra o Partido dos Trabalhadores, é consequência da prisão ilegal feita pela Globo do Lula para que fosse possível entregar o pré-sal aos americanos? Eu já começo a perceber essa possibilidade, Léo, por causa do posicionamento de algumas pessoas que são do mesmo eixo. Eu volto a dizer, se a gente quer entender o que o poder financeiro pensa, se a gente quer entender o que a Globo pensa, o que o golpe lá de cima, não o golpe massa de manobra, mas o que o golpe pensa, o que os donos pensam, é a gente prestar atenção no que dizem esses nomes mais, eu não diria, importantes do PSDB, né? Quando você é importante de uma coisa que não presta, você continua não prestando. Mas esses nomes mais importantes do PSDB, quando eles começam a se manifestar de uma determinada forma, a gente já pode concluir que aquele é o posicionamento da elite financeira, aquele é o posicionamento da Rede Globo, aquele é o posicionamento, por exemplo, dos PSDBistas não filiados, como Sérgio Moro, esses juízes e de determinados desembargadores e até ministros. O que eu vejo nesse momento, através da manifestação do Dória, é que até o Fux, né, quando a gente pensa, olha, Dória, o que o Dória representa? O Dória representa o mesmo eixo do Moro, o mesmo eixo do Fux, o mesmo eixo do Gebran, o mesmo eixo do próprio Dallagnol. Então a gente consegue perceber que toda essa turma que promoveu o golpe de Estado no Brasil, nesse momento começa a perder a paciência com o Bolsonaro. E por mais que essa turma esteja muito animada com as reformas, com o entreguismo, entregando tudo para as empresas que compram palestras e contratam consultorias, essa turma começa a perceber que se destruir tudo não tem o que entregar. Né? Então, assim, o que adianta um Dallagnol ganhar 400 mil reais de palestras durante o ano se ele investiu esses 400 mil reais em imóveis dentro do Brasil e esses imóveis estão perdendo valor? A estabilidade do país está cada vez mais para baixo. Então pode ser que a gente tenha sim, nesse momento, um alinhamento até nas elites, o que significa que se a gente tem um alinhamento nas elites, o Bolsonaro vai cair. Então eu vejo uma possibilidade de queda dele. Muito importante, Léo, isso que você coloca.
porque de fato agora é a hora da grande união nacional. Todos os atores do campo democrático, sejam eles de esquerda, de direita, de centro, basicamente que tem um mínimo de compromisso com civilização, humanidade e democracia, têm que se unir pelo afastamento da figura monstruosa que foi eleita no Brasil nas últimas eleições, ainda que numa eleição fraudada, como a gente bem sabe, né? A Magda dizendo: enviem amanhã alguém do 247 para cumprir o ato em solidariedade ao Glenn na ABI, ou façam uma transmissão junto com a TVT. Somos todos Felipe Santa Cruz. Léo, a gente vai ter daqui a pouco o Boa Noite 247, né, com Alex, Paulo, Gisele. Eu sei que a gente teve problemas de áudio, muitas pessoas reclamaram, mas a gente está sem microfone, Léo, porque o microfone foi para Curitiba e não foi reinstalado, né? Mas a gente vai ter o microfone já no próximo Léo ao Quadrado, então peço desculpas. Hoje foi um dia realmente de muita perplexidade, Léo, com o Brasil descobrindo, né, a malignidade do senhor Jair Bolsonaro, que ele explicitou mais uma vez, né, atacando um morto, atacando um jovem que perdeu o pai muito cedo, né, atacando a dignidade de toda a sociedade brasileira e o esboço de uma reação suprapartidária para que ele seja finalmente afastado, né, da vida pública no Brasil. Léo, passo para você fazer o encerramento e dou uma boa noite aqui geral a todo mundo. Bom, eu queria agradecer a todos vocês pelas participações, queria lembrar da importância de compartilhar para aumentar o alcance e de também chamar as pessoas para se inscreverem. Queria agradecer vocês pelos 200 mil inscritos do canal Leonardo Estopa, que passou nesse final de semana de 200 mil inscritos, né? E lógico, agradecer que estamos indo em caminho aqui de 500 mil inscritos no Brasil 247, mas eu agradeço, lógico, o carinho de vocês por essa marca. Então, muito obrigado. Muito bom, Léo. Vamos fazer o bolo do Léo Estopa, hein? Bolo dos 200 mil. Léo, eu faria ontem, eu não fiz por causa do extermínio de índios, que eu achei que não era conveniente comemorar no momento em que o Brasil estava de luto pelo início aí dos extermínios de índios em solo brasileiro. Então eu deixei passar em branco, mas eu agradeci as pessoas. Foi ontem que aconteceu. A Jennifer falou: olha, infelizmente nós não temos clima para isso, né? Nós voltamos a uma situação muito pesada, um Brasil que extermina índios, aí eu acabei deixando para lá. Mas eu vou chegar em 300, no momento que o Brasil vai estar já melhor, se Deus quiser. Vai muito mais longe, Léo. Você vai chegar no 1 milhão. Um grande abraço a todos, obrigado. Vamos em frente. Quem está aqui na TV 247, vamos nos inscrever no canal do Estopa também, né? Por favor. Valeu, gente. Grande abraço a todos e vamos em frente. Valeu, Léo. Eu queria agradecer a todos vocês que estão assistindo aqui pelo canal do Estopa e pelo canal Leonardo Estopa. Eu volto às 10h30 da noite com o programa Léo Estopa ao vivo. Muito obrigado e até mais.